Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs do Senhor, estamos no 12º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra, especialmente o Evangelho, nos proporciona 3 pontos para a nossa reflexão, para o nosso fortalecimento da fé e caminhada cristã. O primeiro ponto que nós vamos destacar na nossa reflexão é o fato de Jesus se retirar a um lugar deserto com os apóstolos para rezar. Nós entendemos nessa situação que a oração é fundamental na nossa vida. A oração é fundamental para nós cristãos. Por quê? Porque ela nos ajuda a estabelecer uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, e é também a nossa via de diálogo com Deus. O diálogo é: eu falo, Deus me escuta, Deus fala, eu o escuto. E assim nós abrimos o nosso coração pela nossa oração para compreender realmente o que o Senhor quer realizar, o que o Senhor quer falar para nós, o que o Senhor quer viver quer que nós vivamos na nossa vida. Por isso, saber que ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós precisamos tirar um tempo para a nossa oração pessoal, para a nossa escuta da voz de Deus, para que nós possamos assim orientar a nossa caminhada, orientar a nossa existência, e aí com isso cada vez nós vamos nos tornando mais íntimos e mais próximos do Senhor. O segundo ponto que a liturgia nos apresenta hoje é quando Jesus faz a pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Ou seja, a dúvida de Jesus não era porque ele estava
preocupado se os outros estavam elogiando ele, se os outros estavam gostando dele, ou das atitudes dele, ou de como ele estava agindo. A pergunta dele não foi essa, mas a pergunta é: o que dizem os homens que eu sou? É justamente querer entender se a mensagem que ele estava anunciando estava chegando a todas as pessoas, estava chegando a todos os corações, estava transformando todas as vidas. E essa pergunta, quem é Jesus, é uma pergunta muito simples, né? Até fácil de se fazer, mas é difícil de responder. Por quê? Porque se tivesse, ao terminar a nossa missa, se tivesse alguém lá fora fazendo uma pesquisa, e a pergunta da pesquisa fosse: quem é Jesus para você? Que nós responderíamos? Ou mais ainda, se alguém que não conhece Jesus, que nunca teve um contato ou um conhecimento de Jesus, perguntasse para nós: quem é Jesus? Qual seria a nossa resposta? O que nós falaríamos nessa pesquisa, ou o que nós falaríamos para essa pessoa que não conhece Jesus? Talvez a nossa resposta se limitaria aos conceitos que nós aprendemos, seja na nossa catequese, seja aquilo que alguém tenha falado para nós, seja aquilo que nós lemos em algum livro ou assistimos em algum filme. A nossa resposta seria uma resposta formulada daquilo que nós aprendemos. Mas responder essa pergunta, quem é Jesus, ultrapassa o conceito formulado. A resposta de quem é Jesus parte da experiência de vida que cada um de nós tem com o Senhor. Nós só seremos capazes de responder essa pergunta se nós criarmos intimidade com Jesus, se nós nos aproximarmos de Jesus, desejar conhecê-lo, desejar amá-lo e viver essa proximidade de vida, essa comunhão com Ele. Nós seremos capazes de dizer Jesus. Aí nós vamos falar a partir dessa nossa experiência. Mas para responder essa pergunta, nós nos servimos de duas vias. A primeira via, a fé, né? Todos nós conhecemos, buscamos, vivemos com Jesus a partir da nossa fé. E a segunda via, o estudo. Cristão católico precisa estudar, precisa conhecer a palavra, precisa conhecer a doutrina, precisa conhecer o catecismo, para que entenda realmente quem é Jesus. Porque senão, cada vez que alguém perguntar alguma coisa para nós vamos ficar nessa resposta superficial, nós vamos ficar na resposta do conceito formulado. E essa pergunta, ela não é só feita neste momento. Nós não vamos pensar nela somente nesse momento. A gente precisa, todo dia da nossa vida, responder essa questão: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua família, lá na sua casa? Quem é Jesus no seu local de trabalho? Quem é Jesus, se você estuda, no seu local de estudo? Quem é Jesus no mercado financeiro, no mundo dos negócios? Quem é Jesus na política? Quem é Jesus na ciência, na medicina? Ou seja, cada uma dessas realidades irá falar alguma coisa de Jesus, irá dizer alguma coisa de quem é Jesus. Mas aquilo que nós temos que entender
é que conhecer Jesus Cristo, viver com Jesus Cristo, parte da nossa comunhão com o Senhor, da nossa intimidade com o Senhor. E aí é onde nós rezamos mais, buscamos a Deus cada vez mais, falamos de Deus cada vez mais, para que essa comunhão aconteça, para que essa intimidade aconteça. E aí, quem é Jesus vai ficar muito claro para nós. A igreja demorou 8 séculos para determinar o dogma da fé de quem é Jesus. Jesus é o Filho do Eterno Pai, gerado, não criado, da mesma natureza e substância que o Pai. Portanto, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Diferente de muitas heresias que surgiram quando se tentava responder essa pergunta, né? Algumas pessoas falavam: Jesus é um iluminado, Jesus é uma criatura de Deus, Jesus é um profeta, ou é alguém que ressuscitou, como diz o Evangelho hoje. Mas não, Jesus é o Filho do Eterno Pai, da mesma natureza e mesma divindade, gerado e participando da mesma substância do Pai. Por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, 100% Deus, 100% homem. E é isso que nós acreditamos. E acreditando nisso, tendo essa convicção, aí nós vamos criar a nossa intimidade, nós vamos nos aproximar dele. O terceiro ponto que a liturgia da palavra nos apresenta gira em torno de 2 palavrinhas que aparecem no Evangelho hoje: renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nossa, estava tão bom conhecer Jesus, estava tão bonito, tão gostoso ouvir sobre Jesus. Por que agora ele tem que falar de renúncia e por que ele tem que falar de tomar a cruz? Já não quero mais saber quem é esse Jesus, já não quero mais conhecer ele, já não quero mais seguir ele. E esse é o grande risco que nós corremos na nossa vida. Por quê? Renunciar e tomar a cruz exige esforço da nossa parte, exige sacrifício. E quando nós vivemos em uma humanidade aonde o mundo fala assim para nós: olha, faça o que você quiser fazer, se você quer ser feliz, faça de tudo, aproveita a vida, faça qualquer coisa que você quiser, porque você tem que ser feliz. E isso vai na contramão do que Jesus pede para nós. Jesus pede para renunciar. Realmente, o apóstolo Paulo fala para nós que nós podemos fazer de tudo, mas nem tudo nos convém, nem tudo vai nos colaborar com a nossa santificação, com o estar no reino dos céus. E aí, a renúncia na nossa vida vai funcionar nessa perspectiva: se me afasta de Deus, se me tira do caminho da salvação e me impede de ser santo, então eu tenho que renunciar isso da minha vida. Seja uma pessoa, seja um lugar, seja uma situação, seja algo que nós fazemos. Se acontecem essas 3 coisas, nos afasta de Deus, nos impede de ser santo e nos leva ao pecado, então nós temos que renunciar, nós temos que nos afastar disso. E é claro que diante do mundo nós vamos ser zoados, os outros vão falar: aí, olha a Beata, olha a Carola, olha o bobo, porque só fica atrás da igreja de Deus. Mas
junto de Deus ou viver nesse mundo? Nós estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus. E por isso que a renúncia, que os tantos prazeres, que tanta coisa a vida vai oferecendo para nós, e principalmente o dizer que há nas entrelinhas de tudo, faça o que você quiser para ser feliz, isso nos prejudica, nos faz perder a salvação. E aquilo que me faz perder a salvação tem que ser cortado da nossa vida, seja lá o que for. Como eu disse, seja uma pessoa, um lugar, uma situação, alguma coisa que eu faço, tem que ser cortado se me faz perder a salvação. Isso é coragem, isso é renúncia, do qual o Senhor pede para cada um de nós. A segunda palavrinha que Jesus fala para nós: tome a sua cruz de cada dia. Quando nós falamos de cruz, já nos vem na cabeça dor, sofrimento, morte. E realmente, cruz está ligado a isso. Mas cruz também é caminho de salvação. Ou seja, é diferente daquilo que nós pensamos. Na nossa vida nós temos cruzes, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos situações complicadas, provações, mas é aí que é hora de eu parar de murmurar, parar de fazer da minha vida um muro das lamentações, de ficar reclamando o tempo inteiro de tudo, e tomar a minha cruz. Em nenhum momento Jesus disse para nós que a nossa vida seria fácil. Em nenhum momento e em nenhuma página da palavra de Deus nós vamos encontrar assim, ó, a vida terrena vai ser mar de rosas. Não existe isso. Quem prega isso e quem fala isso está errado. Por quê? Olha o que nosso Senhor falou hoje: tome sua cruz. Outro evangelho, Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ou seja, Jesus, quando estava pregado na cruz, ele não ficou: opa, que delícia, como é bom estar aqui nessa cruz hoje, passando esse momento. Não. Ele suou sangue, ou seja, ele chegou ao ponto máximo da dor e do sofrimento para nos salvar. E aí a nossa cruz cotidiana vai também ser a nossa via de salvação. Se nós ficarmos murmurando, é claro que vai ser um peso, vai ser difícil. Agora, se nós olharmos para o desafio que nós temos que passar, para a dor, para o sofrimento que nós estamos passando, e dizer: isso é para a minha santificação, nós seremos capazes de crescer, nós seremos capazes de vencer essa situação difícil e alcançar a glória da vida eterna. Porque quanto mais nós reclamamos, mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos da vida eterna. Por isso que nós precisamos realmente ter essa certeza de que tomar a cruz é eu saber que tudo que eu estou vivendo, passando, é passageiro e vai me santificar e vai me levar para a graça da salvação. E aí Jesus completa esse evangelho com aquela frase: quem quiser ganhar a sua vida para esse mundo, ou seja, quem achar o máximo viver para esse mundo, quem quiser estar solto aí no mundão para sempre, vai perder a sua vida para a eternidade. Agora, quem renuncia tudo deste mundo, consegue renunciar tudo aquilo que é prazer mundano para estar junto de Deus,
vai ganhar uma recompensa que esse mundo não conhece, que é a vida eterna. Nós queremos ser salvos. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, nos abriu as portas da salvação, nos deu a graça da salvação. Agora cabe a cada um de nós, se nós realmente pensarmos se realmente nós queremos ser salvos, se realmente nós queremos estar na vida eterna. Que hoje, à luz dessa palavra, nós possamos nos renunciar aquilo que está à nossa volta e tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. E fica como tarefinha para nós respondermos a pergunta: quem é Jesus para você? Quando nós tivermos clareza da resposta dessa pergunta, aí nós iremos seguir Jesus Cristo com toda a convicção da nossa vida.